Então tá, começamos a gravar. Gente, boa noite, então. Acredito que, enfim, acho que é a minha segunda aula com os alunos novos, mas acho que todos já devem ter me conhecido na outra aula. Sou o Bruno, então hoje eu vou dar a segunda Revolução Industrial para vocês e também vou tentar começar ideologias políticas e econômicas do século XIX, que vai ser um apunhado de assunto que você, das ideologias, é um apunhado de assunto que vocês já devem ter visto ou virão em sociologia, né? Mas a gente vai trazendo só para dar uma revisão para compreender os contextos históricos que vão continuar tendo no século XIX, né? Que a gente vai ver mais especificamente na aula de quinta-feira, né? Que vai ser as revoluções na França após a Revolução Francesa, né? Que a Revolução Francesa não foi a última revolução da França, que vocês já devem ter visto com Napoleão e tudo mais, né? Há outras revoluções depois de Napoleão, e também as questões da Itália e Alemanha, né, no século XIX. Então, essas ideologias e a própria Segunda Revolução Industrial vão ser assuntos que vão produzir, vão ser necessários compreender para entender, né, o contexto das revoluções na França, na Itália e na Alemanha. Então, tá. Gente, vocês, não sei se vocês recordam quando a gente repassou o breve resumo com o Lucas, né? Que a gente chegou a também ver um pouco da primeira fase da Revolução Industrial, né? Então a gente entende, no ponto de vista mais histórico, eu sei que na geografia eles conseguem dividir mais essas questões de fases da Revolução, e eles acabam então chamando de primeira, segunda, terceira Revolução Industrial. Enquanto na historiografia, né, na história, a gente chega como todo um processo, né, a industrialização como um processo contínuo, né, e que não necessariamente teve meio e fim, início, meio e fim cada fase, né, tudo foi uma continuação de evolução das tecnologias, né. Então a industrialização começou lá com o aço e o carvão, né, na Inglaterra, mais especificamente, né, a gente viu isso na aula de Revolução Industrial e na aula com a revisão com o Lucas, né, que eu e o Lucas passamos para vocês. Então, a primeira fase da Revolução Industrial acontece na Inglaterra, né, e toda aquela questão do algodão, do maquinário, do carvão, né. E a segunda fase da Revolução Industrial, ela é mais ampla daí, né. Ela acaba saindo só da Inglaterra, ela acaba saindo da Inglaterra e acaba indo então para a França, para a Alemanha, né, para os Estados Unidos e também para o próprio Japão, né. O Japão então começa a Ásia, no modo geral, começa a ser mais vista, por assim dizer, a partir da segunda revolução industrial, né? Então antes ainda a Ásia existia seus próprios sua própria sociedade, né? E que não é tão cobrada nos vestibulares, né? E a partir da revolução industrial, a segunda fase da revolução industrial, que a Ásia começa então a entrar como numa noção de globo, né? De globalização. Então a segunda revolução industrial ela acontece de meados do século XIX, né, por volta de 1840, por aí, até a Segunda Guerra Mundial, né, a partir da Segunda Guerra Mundial em diante que vai começar a terceira fase da revolução, né, que é quando surge o computador. Mas antes, nessa fase, a gente vai então ver outras questões, né. Se na primeira fase da revolução industrial a gente tinha o carvão e o aço como as principais fontes de matéria-prima e energia utilizada, né, a partir da queima do carvão se movimentava as máquinas a vapor. Na segunda fase da revolução, então a gente vai ter outros meios de energias que vão começar a ser utilizados, né? O próprio petróleo, né, começa então a ser queimado, começa a difundir a extração de petróleo ao redor do mundo e começa então a se perceber que a queima do petróleo e derivados do petróleo, né, por assim dizer, como a gasolina e entre outros, começa então a ser uma nova fonte de energia. A própria eletricidade surge nesse período, né, e o carvão também continua ainda sendo uma grande fonte de energia da indústria, né. Ele não deixa de ser utilizado na segunda fase da Revolução. Com o passar do tempo, depois da primeira fase da Revolução, como eu falei ali no início, é um processo contínuo, né? Então, cada vez mais as coisas vão evoluindo no sentido de produtividade. As tecnologias vão aumentando, então a produtividade vai aumentando também, né? Nisso há uma aceleração do maquinário, né? As máquinas estão com as novas tecnologias começam a ser mais aceleradas, né? A indústria têxtil e outras indústrias que dependiam dos maquinários começam então a ser mais desenvolvidas. Então, se uma fábrica de tear na primeira fase da Revolução, no final do século XVIII,
demorava um número X para produzir 1 metro de tecido, agora é o dobro, é menos do dobro do tempo, né? Tipo, se fazia em 1 minuto 1 metro, agora se faz em 30 segundos. Estou dando um exemplo bem superficial. Mas é só para vocês entenderem que há uma aceleração do maquinário em função das novas tecnologias que vão surgindo, né? Dos novos estudos. Uma outra questão que aumenta a questão da produtividade, né? Cada vez mais produtos entrando no mercado, é a própria questão que vem com a eletricidade, né, que é a iluminação, né, principalmente a iluminação noturna. Se antes, na primeira fase, por assim dizer, as indústrias funcionavam na maior parte no período do dia, né, porque era dificílimo trabalhar durante a noite, por função principalmente do escuro, né. Agora, com a eletricidade e a luz de velas, a luz dos lampiões não eram tão fortes para o trabalho necessário, né? Agora, com a eletricidade, então, e com a luz a partir da lâmpada, da energia elétrica, então começa a ter mais horas de trabalho nas indústrias, nas fábricas, né? Então, a produção, por conta disso, vai aumentar. Uma outra questão também que tem a relação com o aumento da produtividade é o consumo do café, né? E aqui a gente vai ver até mais para frente, quando a gente vê Getúlio e tudo mais, o quanto o café brasileiro vai ser importante para movimentar essa grande indústria, principalmente na Europa, né? Essa indústria onde que se percebe, já começa se expande a noção de que o café, a bebida do café, é uma bebida que acelera, né, o metabolismo e dá mais energia, né, e isso, então dando mais energia, os trabalhadores conseguiriam durar mais tempo trabalhando, né, e ficariam menos cansados e dessa maneira produziriam mais, né. Então o café começa também a ser vira um importante fator para esse aumento da produtividade que acontece na segunda fase da Revolução Industrial. Se tiverem dúvidas, vão perguntando no chat, gente. Outro ponto também da segunda fase da Revolução Industrial é a produção e o tempo que vão começar a ser ritmados pela máquina, né? E aqui, principalmente, o que eu quero dizer com essa frase é a questão do uso do relógio. Se antes na Idade Média a gente também viu aquelas questões da manufatura e da maquinofatura, né? Se antes na manufatura as questões, a produtividade era medida não necessariamente pelo tempo, mas sim pelas encomendas e o quanto de dias se levaria para se entregar, né? Por exemplo, uma pessoa precisava de um calçado, de um sapato, ela encomendaria do sapateiro, né? Isso eu estou falando no contexto pré-revolução industrial. Ela encomendaria de um sapateiro, o sapateiro demoraria tantos dias para entregar para ela o sapato, né? E agora, então, com esse novo modelo de se consumir produtos, né? Os sapatos já vão estar na loja, né? Não vai ser necessária encomenda. Então, essa própria questão da indústria começa a ser acelerada pelo uso do relógio, mas ser as horas trabalhadas, né? Se antes, quando o sapateiro recebia a encomenda, ele tinha o próprio, ele mesmo se governava, né? Então ele sabia o quanto tempo ele ia levar para produzir o sapato, desde que ele produzisse esse sapato até o dia X, que é quando a pessoa que encomendou viria buscar. Agora não, agora as pessoas não têm mais não é mais manufatura as coisas, né? São manufaturas, então a única coisa que elas têm é a mão de obra para vender, né? Elas trabalham nas indústrias, então. E esse trabalho, então, é regulado pelo relógio, né? A gente começa, não sei se vocês já perceberam, mas em fotos, em filmes, assim, de época que tratam das questões de fábricas do século XIX, sempre tem um enorme relógio no meio da fábrica, sempre tem, ou mesmo nos centros urbanos, né? No centro da cidade, aquele relógio grande lá de Londres, por exemplo. Isso é uma obra do século XIX, de quando o relógio começa a ter vira um objeto muito popular na sociedade, enquanto antes as pessoas não se preocupavam em contar o tanto tempo, assim, as pessoas contavam mais o dia e a noite apenas. Agora não, agora tem a hora de entrar, a hora de sair do trabalho, a hora de comer, a hora de descansar, coisas do tipo, né? E, então o uso do relógio é extremamente intensificado a partir da segunda fase da Revolução Industrial. Então, com esse aumento da produtividade, né, das mercadorias, há então, um aumento da circulação das mercadorias, né? Mas ao mesmo tempo que há aumento da circulação de mercadorias, também há um aumento da circulação de pessoas, né? As pessoas conseguem se locomover mais entre as cidades, entre os países, isso falando no contexto europeu, né? Mas também entre continental, né? Por quê? Porque vai haver então um aumento das tecnologias nas ferrovias, né? As ferrovias, os trens começam então também a ser mais rápidos, né? Do que na primeira fase da Revolução Industrial. Os navios também começam a ser mais acelerados. E há nesse período também a invenção do avião, né? Então a circulação de mercadorias e de pessoas e também da informação, né, da comunicação, começa
existe um avanço muito grande em função das tecnologias, em função das ferrovias, dos navios e agora da invenção do avião, né? E também vai ter as tecnologias da informação, né? É nesse período que vão surgir o telefone, o telégrafo, o rádio. Então, se as coisas antes eram tudo por cartas, né, e chegavam de charrete, né, agora as cartas mesmo, ou mesmo a própria informação, chega através dessas novas tecnologias, né, através do telefone, do telégrafo. Para quem não sabe, o telégrafo é um equipamento que faz as informações através dos bips, né? Tipo, na Segunda Guerra Mundial era muito popular esse objeto, que através dos códigos Morse, essas coisas. Eu não tenho muita propriedade sobre esse assunto, mas através desses códigos da eletricidade, dos pontinhos, você consegue se transmitir uma mensagem enorme, né? E o rádio também é inventado nessa época. Próximo slide. Tá lentinho aqui para mim. Aí apareceu. Outra característica também da segunda fase da Revolução é o aprimoramento dos sistemas de produção, né? Se vocês não viram, vocês vão ver ainda também em geografia a questão do Fordismo e do Taylorismo, né? Que vão ser linhas de produção, né? Que vão aumentar o jeito que se produzia, né? Vai ser nesse período que vai surgir o Fordismo, que é começar a produzir um objeto, alguma coisa, através de uma linha de produção, né? E essa linha de produção com o Fordismo vai ser através das esteiras, né, onde as pessoas ficavam paradinhas dos lados da esteira e cada uma fazia apenas uma coisa, né, tipo, só pregar a sola do sapato ou só colocar o cardaço no sapato, né, não tinha mais como era antes, quando eu falei do sapateiro, porque o sapateiro que fazia tudo, né, o sapateiro que colava o couro para fazer o molde, o sapateiro que pregava a sola, que colocava os cadarços. Agora cada uma pessoa faz uma tarefa só, né. O Taylorismo vai ser também nessa função, né? As questões, os produtos vão ser feitos através de etapas, né? A etapa 1, a etapa 2, a etapa 3. Cada etapa vai ser um acréscimo no produto, né? Essas questões vão estar envolvidas com aquela questão que a gente conversou na primeira aula da Revolução, que é a expropriação das técnicas, né? Então as pessoas agora, se o sapateiro antes sabia a técnica de se fazer um sapato por inteiro, né? Agora as pessoas só sabem, por exemplo, uma pessoa só saberia colocar o calçado, o cadarço, enquanto outra pessoa só saberia pregar a sola no sapato. Isso vai ter muito naquele filme do Charles Chaplin, né, que ele fica só martelando o mesmo prego, o mesmo parafuso o dia inteiro, né, e essas questões da expropriação das técnicas também vai ter relação com doenças, né, que vão começar a ser surgidas, né, porque a pessoa fica martelando com o mesmo movimento o dia todo, né, vai começar a ter problemas esqueci o nome agora, que dá no punho, enfim, vão ter problemas de saúde através dessas linhas de produção que ela só faria uma coisa, né, e não todo aquele envolvimento de ter várias tarefas físicas, por assim dizer, né, de levantar peso, mas também de concentrar, parar, enfim. As relações de trabalho, então, vão piorar, né, por assim dizer, para o trabalhador, né, para o trabalhador na segunda fase da Revolução Industrial, principalmente em função do desemprego que a gente já viu nas outras aulas, né, que existia um grande desemprego na sociedade nesse período, em função das outras questões que a gente já viu. E essa exploração vai ser mais vista principalmente com nas mulheres e nas crianças, né? Porque a mão de obra dessas pessoas era mais barata, né? Era mais sucateada a mão de obra, porque era a maior parte da população. Então, a partir do momento que existia mais mulheres e mais crianças precisando serem alimentadas e vendendo essa força de trabalho, elas venderiam por menos salários mais baixos, enquanto os homens ficariam desempregados também e não seriam contratados porque a mão de obra mais barata era das mulheres e das crianças, né? E nesse período também vai haver, gente, um avanço nas ciências. A própria química vai ter uma evolução através do uso do petróleo, né? E a radioatividade começa a ser descoberta nesse período, né? O uso dos elementos radioativos para se produzir energia, né? Biologia vai ter um avanço no função da invenção das vacinas, né? E dos remédios que vão possibilitar novos controles de doenças. E isso vai ter muito a ver com o neocolonialismo, né, que vai ser uma aula da semana que vem, onde os colonizadores vão conseguir adentrar mais profundamente no continente africano e não apenas no litoral, né? Vão conseguir entrar no continente, nas florestas principalmente, né? E extrair as matérias-primas, porque eles já vão ter desenvolvido as vacinas, né, de diversas doenças que existiam no ambiente da floresta, né?
própria malária, doença transmitida por insetos, antibióticos ou mesmo antídotos para picadas de insetos venenosos, ou, répteis, né, as cobras, enfim. E com o avanço da biologia nesse sentido de remédios e vacinas, então os controles das doenças e prevenção de doenças vai ser bastante grande, né? A física também vai se evoluir através das ondas eletromagnéticas, né? A própria invenção do rádio, a invenção da eletricidade vai estar embutida nisso. E as próprias ciências humanas também vão ter um avanço, né? Vai nesse momento que vai se constituir a área da antropologia, né? Estudo da cultura humana, a sociologia, né? Estudo da sociedade. A história vai se constituir também como uma área do conhecimento das ciências humanas nesse período, né? Antes a história não tinha esse nome, ela era estudada por diversas pessoas que se interessavam pelo passado apenas, e produziam o passado através das metodologias que eles tinham, e a partir desse período então começa então a se ter uma metodologia própria para se analisar os documentos, para se analisar as informações que se tinha do passado, né? A filosofia, então, como ela ainda é conhecida hoje, ela fica uma área à parte, né? Ela não é uma ciência humana, ela é a filosofia. Ela tem tanto indução nas ciências humanas quanto nas ciências exatas, né? Ela é uma ideia. Alguma dúvida, gente? Vou achar que não tem. Só a Helena está participando. Só vejo a Helena digitando. Certo. Sobre a Revolução Industrial é basicamente isso, sabe? A gente tendo a noção de que as tecnologias só vão ser cada vez mais avançadas em razão dos novos processos de desenvolvimento da ciência, né? Tendo isso em noção, em mente, está ótimo. E também entender que a exploração do trabalho vai aumentar em função das tecnologias, né? Se as tecnologias vinham para aumentar a produtividade, aumentar a circulação de mercadorias e cada vez mais as pessoas terem acesso a certas mercadorias, né? Ao mesmo tempo, as tecnologias também vão induzir que as pessoas trabalhem mais, passem mais horas dentro das fábricas, passem menos horas em recreação e assim sendo mais exploradas por salários baixíssimos, porque a oferta de mão de obra era muito alta, né, em função do desemprego e em função principalmente do êxodo rural, né, que a gente viu em função dos cercamentos lá na Inglaterra, que também vai ser um modelo replicado nos outros países. A partir desse contexto de Revolução Industrial, com o aumento da circulação de mercadorias, né, aumento dos lucros por parte da burguesia e a própria burguesia assumindo os poderes, né, de governar a sociedade, né, a gente viu na questão da Revolução Inglesa, né, onde a burguesia assume o poder e a monarquia cai, né, e vira apenas uma figura, uma rainha, um rei figurativos, né. A gente vai surgir, então, no século XIX e, por assim dizer, maiores desenvolvimentos daquelas ideias que a gente viu como iluminismo, né, de questões das liberdades individuais, da liberdade dos direitos naturais do homem e do cidadão, e da mulher também e da cidadã. A gente vai ver no século XIX, então, ideologias políticas e econômicas que vão utilizar esses pensamentos iluministas para questionar a sociedade que existia nesse momento, né? Deixa eu botar aqui. Essa sociedade industrial, né, devido a esses avanços tecnológicos e da grande circulação de mercadorias, né, de produtos, a gente então tem esse contexto de pós-revolução inglesa e pós-revolução industrial, com a burguesia sendo a detentora dos meios de produção, né, e de certa forma também detentora de governar a sociedade, né, não mais a monarquia, agora a burguesia que governa. O êxodo rural vai estar bastante, vai auxiliar bastante esse processo da Revolução Industrial, né? Se a Revolução Industrial aconteceu nas cidades, se as fábricas tinham, então, uma grande oferta de mão de obra para poder trabalhar lá dentro por salários baixíssimos, era porque as pessoas não estavam mais no campo e sim agora estavam nas cidades, né, nas grandes cidades. E as relações entre a burguesia e os burgueses e o proletário também vai ser um contexto bastante importante para entender essas ideologias que vão seguir, né? Essas ideologias, então, é o que é mais cobrado nos vestibulares, elas se dividem, então, em 5, né, por assim dizer. Tem o liberalismo, né, que vai pautar principalmente a questão
mais do lado da burguesia, né, defendendo os direitos de livre circulação de mercadorias, do livre enriquecimento sem pagar impostos, coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. O socialismo utópico e o socialismo científico, né, a gente vai ver qual a diferença entre essas duas palavras. O anarquismo também surge nesse período, e a própria igreja, né, a igreja, a gente viu o quanto de poder que a igreja tinha durante a Idade Média, ela ainda continua tendo certo poder nesse período, e tenta se atualizar com as novas questões que estavam surgindo nesse momento, né. Tá bem lento no PC hoje. Vamos então com o liberalismo primeiro, né? Assim como o iluminismo, essas ideologias elas são mais estudadas a partir dos pensadores, né, que pensaram as suas ideias, né? Eu esqueci de comentar sobre a questão sobre ideologia, né? É uma palavra bastante problemática e bastante discutida, principalmente nos últimos anos, né, em função das crises políticas que a gente tem vivenciado, né? E existem praticamente dois significados para a palavra ideologia que são os mais utilizados, né? O primeiro sentido, que é um sentido mais técnico, por assim dizer, que ideologia seria um conjunto de ideias, né, praticamente, um conjunto de pensamento, um conjunto de doutrinas sobre determinado assunto. E também tem um ponto de vista mais crítico do que a ideologia, né, que é quando ela é utilizada como uma ferramenta para se persuadir, para alienar, para manter uma classe ou um grupo num lugar e outro grupo em outro lugar. Voltou? Voltou? A Helena falou que travou. Continua travado? Vou perguntar aqui. Tá. Eu parei, então, eu tava explicando que as questões de ideologias, né? Que os dois significados mais usados no momento, né? Que é ainda tá aí na Helena. Não sei, deve ser minha internet, gente. Mas a Helena, tô gravando, eu vou escrever pra ela. Bom. Se alguém mais estiver travado, gente, comenta ali no chat ou tenta sair e voltar da sala. Voltou, tá. Voltando sobre a ideologia, então, os dois conceitos, né? O mais técnico, que é um conjunto de ideias, e o mais crítico, que é a função de ser de ser uma ferramenta que é usada por alienar a sociedade para atingir determinados fins pelo grupo que está no poder, né? Com isso, a gente tem a primeira ideologia do século XIX, que é o liberalismo, né, que surge principalmente com Adam Smith, através da sua obra A Riqueza das Nações, né, e nele ele vai trabalhar então a importância do trabalho em função desse contexto de revolução industrial para o progresso das nações, né, para o enriquecimento da nação e do país, né, e é com ele que vai surgir a teoria da mão invisível do mercado, né, onde o próprio mercado, a circulação de mercadorias, ela conseguiria se autogerir, né, não precisaria do Estado para gerir ela, o mercado conseguiria se autorregular por ele mesmo através da oferta e da demanda das mercadorias, né. Se tem uma grande oferta de mercadorias, essas mercadorias vão ser mais baratas. Se tem uma pequena oferta de mercadorias, essas mercadorias vão ser mais caras, né? A gente tem visto isso, trazendo um assunto bem recente, é a questão do arroz, né? O arroz está sendo mais exportado e está, de certa maneira, faltando mais arroz no mercado, no consumo aqui nacional, né? E em função disso, o arroz aumentou porque a procura não é que a procura aumentou, a procura continua a mesma, porém a procura internacional aumentou e por ser mais valoroso se vender para fora, começou a se vender mais para fora, se vender menos para dentro, começou a faltar nos mercados e em função disso aumentou o valor, né? Então a oferta de certa forma aumentou
e o valor a demanda aumentou, a oferta diminuiu e dessa forma o arroz teve um preço mais alto, né? O Thomas Malthus é um outro pensador do liberalismo. Ele vai ter a obra mais famosa dele, essa Ensaio sobre a População. Com ele vai ter umas questões mais polêmicas, por assim dizer, né? Onde ele vai trazer que a causa da fome é o crescimento populacional desenfreado, né? E é necessário para o governo, né, para o Estado, controlar o crescimento da população, né, através de políticas de controle da natalidade e através também de não dar assistência para essa grande parte, para a maior parte da população, porque através do assistencialismo, a população cada vez mais aumentar e ter natalidade, né? A partir do momento que tu não dá assistência para a população começaria a morrer e essas mortes então seriam de certa forma trariam de certa forma um equilíbrio para esse crescimento da população, né? Então basicamente o Thomas Malthus vai dizer no ensaio dele que tá tudo bem as pessoas morrerem, tá tudo bem o Estado não dar assistência para essas pessoas porque faz parte do equilíbrio da vida, por assim dizer, né? Alguns morrerem e outros continuarem a viver. O Davi Ricardo ele vai trazer então na obra Os Princípios da Política, né? Desculpa, Os Princípios da Economia Política. Ele vai trazer então a questão de que o trabalhador operário ele deve ser remunerado com o mínimo para sobreviver e não deveria então participar dos lucros da empresa, né? Onde apenas o grande proprietário da empresa, o grande empresário, detenteria os lucros e o trabalhador receberia apenas o que dá para ele comprar a comida e no máximo pagar a moradia, né? O trabalhador operário não teria que depender do empresário para conquistar outras coisas que não a sua subsistência. Ou seja, quanto mais empregarado o operário, mais lucro para ter para o empregador, né? E o operário continuaria na sua posição até ele conseguir uma outra forma de enriquecer ou de conquistar bens, né? Através dessa sociedade que se pautava nessas questões do liberalismo, vão surgir então pessoas que vão começar a questionar esses modos de se viver em sociedade, né? E a partir disso então vai surgir o socialismo utópico, né? Ele recebe esse nome principalmente por se basear em ideias que não tiveram muita aplicação na realidade e ficaram apenas no plano das ideias, né? Na utopia, que é o que se chamaria, né? Coisas que não deram certo na realidade, mas que em tese, na ideia, daria certo. Um pensador famoso desse socialismo utópico é o Saint-Simon, né? Ele vai trazer então a ideia de divisão, para se diminuir as desigualdades sociais na sociedade industrial, seria possível então dividir a sociedade em classes, né, entre sábios e artistas, que seriam pessoas que pensariam sobre a sociedade, e essas pessoas que pensariam sobre a sociedade seriam as pessoas que governariam, e existiriam as pessoas que seriam proprietárias e as pessoas sem posses, né? E essas pessoas sem posses trabalhariam para as pessoas que seriam proprietárias, né? E também trabalhariam para as pessoas que apenas pensariam que governariam a sociedade. E ele pensaria que nessa sociedade não haveriam ociosos, né? Nessa sociedade, mesmo as pessoas que não teriam posses, então estariam trabalhando, teriam uma moradia através da sua força de trabalho. O Fourier, então, vai ser um outro pensador e ele vai trazer um experimento social que foi chamado de falansterios, onde ele agrupou em fazendas, né, um grupo de pessoas pobres, né, de Londres. Ele agrupou essas pessoas e a partir nessa fazenda as pessoas, todo mundo que moraria lá teria um trabalho, teria uma função, produziria e a partir disso elas viveriam naquele coletivo, naquela comunidade, com a sua própria produção, né, com a sua própria subsistência. Mas o experimento dele vai ter uma falha porque ele não vai conseguir, na fase inicial, conseguir juntar dinheiro para pelo menos dar o pontapé inicial para essas fazendas, né? Então na falta de moeda para poder comprar as primeiras coisas, né, para poder construir as primeiras casas, para poder comprar as primeiras sementes e essas coisas, ele não vai conseguir esse dinheiro e vai ser considerado então um experimento falho, né, essa questão de se viver numa fazenda, numa comunidade no interior, né, num espaço rural,
onde todo mundo que moraria nessa comunidade teria uma função para a subsistência da comunidade. O Owen vai ser também outro pensador do socialismo utópico, que ele vai trazer então e ele vai ser o que vai ter um pouco mais de sucesso nas suas ideias, que vai ser a questão de reduzir a carga horária dos trabalhadores nas fábricas, né? E ao mesmo tempo, com esse horário reduzido, o tempo que sobraria, esse tempo seria para a escolarização da classe proletária, né? E a partir do momento então a classe proletária seria de certa forma ilustrada, né? Ela começaria a ter um pensamento, começaria a entender a sociedade, e isso vai gerar então de certa forma uma oposição por parte dos empresários, né? Por parte da burguesia. O Owen vai ser obrigado a se exilar, né? Ele vai ter que fugir da Inglaterra por funções de ameaças, de morte, por conta das ideias dele. Ele vai chegar a retornar para a Inglaterra uns anos depois e vai estar envolvido na criação dos primeiros sindicatos que vão surgir na Inglaterra nesse período da Revolução Industrial, né? Na metade do século XIX. Deixa eu botar o próximo slide. O socialismo científico, em comparação ao socialismo utópico, ele já vai ter vai ter metodologias mais precisas sobre pensar a sociedade, né, sobre questionar o modo de produção que existia nesse período, né, que é o modo de produção capitalista que ainda existe hoje, né. Vocês vão ver melhor, com mais profundidade, o que o Karl Marx dizia nos seus estudos, né, não só ele, o Engels também, em sociologia. Mas as principais questões que o Marx traz com as suas ideias é pensar a sociedade histórica através da produção, do trabalho, a partir do trabalho, né? Isso é chamado materialismo histórico, através das relações de trabalho que tu consegue pensar a sociedade, né? Então ele pensa a sociedade na Mesopotâmia e na Grécia, no Egito Antigo, onde existiam escravagistas, né? Senhores, e os escravos, né? O modelo de produção era escravo, na escravização. Na Idade Média, eram os grandes senhores feudais e os servos, né? E na sociedade atual dele, né, no século XIX, era a burguesia, né, os grandes empresários e o proletariado. Então ele consegue pensar a sociedade desde o início da civilização através dessas funções de relações de trabalho, onde uns detêm os meios de produção e outros são ou escravizados ou vendem essa mão de obra, né? Ele também traz os conceitos de infraestrutura e superestrutura, né? A infraestrutura seria basicamente o modelo de produção, né? Ou seja, como eu falei antes, na Idade Média o modelo de produção era o feudalismo, né? Era as plantations, né? Vocês viram nas aulas de feudalismo, os mansos, né? O manso servil, o manso senhorial. E a superestrutura seria uma instituição que governaria essa sociedade, né? Continuando no contexto da Idade Média, por exemplo, a superestrutura da Idade Média seria a Igreja Católica, né? Era quem governava a sociedade. A luta de e o Karl Marx vai trazer então que a luta de classes ela existe por toda a história da humanidade, né? Existia a resistência entre as pessoas escravizadas com os escravagistas no Egito, em Roma, na Grécia, assim como houve resistência, né, na Idade Média dos servos com seus senhores feudais. E ele então vai trazer que para mudar esse contexto social só vai conseguir se mudar esse contexto social através de uma revolução do proletariado, né, onde o proletariado assumiria o governo, né, a sociedade, assumiria o controle da sociedade e não mais a burguesia. Vocês vão ver mais aprofundadamente em sociologia os contextos deles. Se já não viram, não sei como é que está em sociologia o cronograma de vocês. O anarquismo é um outro conceito, uma outra ideologia que surge nesse período, né? Que vai ser principalmente a questão de não existir um Estado, né? Dissolução do Estado, que vai surgir com o Bakunin. E ele que é nesse período também que vai surgir esse conceito de anarquismo terrorista, né? Onde as pessoas se rebelariam e teria essa grande revolução, né, onde o Estado, um poder que governaria a sociedade, né, que asseguraria direito, mas também controlaria as pessoas, esse modelo de governo não existiria mais e as pessoas, cada um defenderia por si mesmo, né, defendendo a liberdade, e cada um defenderia não só a sua própria liberdade, mas também defenderia a sua própria propriedade, né, e aí que o Pierre Joseph Proudhon vai dizer que a
todo mundo, junto com tendo ideias do iluminismo, né, todo mundo teria direito à propriedade, e a partir do momento que todo mundo tem direito à propriedade, também todo mundo tem o direito, não só o direito, mas a obrigação de defender a sua propriedade e se autodefender, né? Mas não, essas ideias, como ainda hoje, elas vão ser ideias que ainda não vão ser compradas pela grande parte da população. E por último, das ideologias nesse período, vai ser a doutrina social da Igreja, né? A Igreja Católica, tendo perdido grande parte do seu poder depois da Idade Média, né? Principalmente com o avanço da burguesia, né? Ela vai então mudar o foco de atuação dela, né? Então ela vai se pautar mais na questão de uma luta por justiça social, né? Então, se as desigualdades sociais existiram nesse momento, também existiam na Idade Média, né? Quando a Igreja estava no poder. Mas quanto às desigualdades sociais do momento da Idade Média, a Igreja Católica não se preocupou. A partir desse momento, ela começa a se preocupar então com as desigualdades sociais e começa então a surgir as grandes campanhas das igrejas, né, de acolher os pobres, os mendigos, né, principalmente nessa Europa do século XIX, onde existia um grande desemprego, né. Então, mas mesmo tendo essa noção de precisar buscar um novo espaço na sociedade, a Igreja Católica não confrontava a burguesia que estava no poder, né, porque ela ainda tinha o interesse de continuar mantendo as suas propriedades, continuar mantendo o espaço da igreja, continuar não pagando imposto, por exemplo, coisas que a burguesia permaneceu, né, nesse período de permanecer os espaços das igrejas, né. E ela vai condenar o comunismo, principalmente em função de que o Marx vai defender nas ideias dele o ateísmo, né. Ele vai colocar, então, vai questionar num ponto de vista histórico o tanto de culpa, de certa forma, que as religiões tiveram na propagação das desigualdades sociais ao longo da história, né? Tanto na Grécia, no Egito, tudo isso tinha funções, e na própria Idade Média, né? Tinha respostas na religião para se determinar a desigualdade social, né? Era aquela coisa que a gente viu na Idade Média, né? Que as predestinações, né? Se o grande senhor feudal era um grande senhor feudal, era porque ele era predestinado para aquilo. Enquanto se o servo era um servo, era porque ele era predestinado para ser servo, né? E isso era a Igreja Católica que falava, né? E o Karl Marx questionando isso e defendendo o ateísmo, né? Onde as pessoas não se envolveriam com uma religião tão devotamente, pelo menos. A Igreja Católica vai condenar isso e vai condenar as ideias do Marx como a ideia do comunismo, né? Gente, acho que é isso. Próximo slide já é da aula da semana que vem. Semana que vem, nem na quinta-feira que vem. Que a gente vai ver as revoluções liberais na França, né? Se tiverem dúvidas, temos um minuto ainda, podem questionar. Se não tiverem por agora e se darem conta depois, podem me perguntar no WhatsApp no privado, podem chamar também um outro professor de história ou outra professora, que a gente vai responder vocês, tá? A aula então está sendo gravada, vou colocar no YouTube, acredito que agora mesmo à noite. E é isso. Já é 19h10, a outra professora já está esperando de geografia. Estão escrevendo. Boa noite, gente. A aula foi bem curtinha, né? Essa aula de terça-feira é tão curta. Tem que tudo acelerar. Boa noite, Nelly. Boa noite, Helena. Boa noite, João Vitor. Boa noite a todo mundo. Beijo, gente. Tchau.